Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos! Muito boa tarde, São Luís, região metropolitana e todo esse nosso Maranhão. Vamos junto? Olha, muito obrigada! Mais um dia chegando no seu lar, entrando aí na sua casa, é isso mesmo. Mas muito mais do que isso, é no seu coração, né? Vamos junto que eu te faço companhia até as 13h30 e claro, por aqui é jornalismo e informação com aquela good vibes, né? É, gente, tem que ser dessa forma, tem que ser de forma leve. Até porque a vida já é muito difícil, tantas coisas que a gente precisa enfrentar. Então tem que ser nessa vibe, ó. Sobe. E agora os meninos aí tudo de bom, trazendo com muita moral, né? É isso mesmo, um forrozinho e a gente continua por aqui nesta mesma constância. Porque aqui é assim, te faço companhia até as 13h30, por aqui jornalismo e por falar nisso, vamos começar a partir de agora atualizando as informações direto do nosso jornalismo. Começo falando sobre um incêndio que destruiu, né, parte da vegetação ali na orla da Avenida Litorânea, aqui na capital. Ao vivo, a nossa equipe de reportagem vai mostrar como é que ficou o local. E no município de São Domingos, interior do estado, uma mulher foi morta a tiros pelo ex-companheiro. Com a ocorrência, sobe para 46 o número de mulheres vítimas de feminicídio em todo o Maranhão. E aqui na capital, bandidos, gente, assaltaram uma autoescola e fizeram um verdadeiro raspa entre os alunos. E a justiça afastou um prefeito de Bom Jardim por 120 dias em razão de improbidade administrativa. E ainda, Semana Estadual de Trânsito, alertando exatamente para os riscos no trânsito e preservando a vida. Ao vivo aqui no estúdio, a gente bate um papo sobre as ações que serão realizadas. Tudo isso e muito mais, e a partir de agora, no nosso Hora D, já está no ar. E vambora, porque são 12h03. Vambora, Maranhão, vambora, São Luís. Campainha já tocou, vem-te embora. Cadê minha música? Bota a música que eu já tô aqui, ó, me preparando. Vou pro cantinho, ó. O que se passa em nossa mente, tá hora de deixar pra trás. Vamos embora. Tô chegando. Eu vou provar do seu carinho, nunca mais eu vou poder te abraçar. Vambora. Ou será Subiu? que vou viver melhor sozinho? Vambora, porque já começou, Maranhão. Vambora, que são 12h03. E como é que você amanheceu hoje? Me conta. Ei, esquece tudinho que já aconteceu. Sabe por quê? Porque já passou. Já foi. A Kate, mas tu não faz ideia do tanto que eu já me chateei, tu não faz ideia do tanto que eu tô irritada, tu não faz ideia do tanto que minha cara tá daquele jeito. Acabou, já foi. Vai adiantar alguma coisa ficar alimentando? Não, né? Não me parece que vai. Vamos pensar de agora pra frente? De agora em diante? Planejar o que a gente quer? É continuar com a cara assim? Lógico que não. Então vamos convocar alegria, sorriso pro rosto? O que você acha? Olha, movimenta muitos músculos, mas faz um bem danado, olha, pra cá e pra cá. Então vamos embora? Alegria pra hoje, quarta-feira, metade da semana a gente já tá vencendo. Pensa nisso. São 12h04. Alô, Luciana e Naura, lá do bairro da Liberdade. Um beijo pra vocês especial. Soube que vocês não perdem um programa, né? E você que tá em casa também não perde? Então vamos junto? 91968622 é o nosso contato de todos os dias. Vambora, por aqui nesta telona eu vou estampar a sua mensagem e principalmente a sua imagem. Então não perde tempo, manda, pode denunciar também, porque por aqui é você que tem vez, é você que tem voz, tá? 12h05. Vambora, começando a atualizar o que é informação e claro, você sabe que sempre direto do nosso jornalismo. E vamos falar da queimada, gente? O sustão aqui na capital, ali na Avenida Litorânea. De acordo com a Defesa Civil Estadual, o período crítico de combates a queimadas já passou. Mas a gente continua aí com muitas ocorrências. Na noite de ontem, um incêndio que ocorreu na vegetação da orla da Avenida Litorânea, claro que não só chamou a atenção, mas desperta também, né? Para exatamente os cuidados. As autoridades, por exemplo, estão atentas para os riscos de incêndios descontrolados. O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas e a gente vai acompanhar os detalhes agora. Segundo a coordenação administrativa da Defesa Civil Estadual, o período de maior dificuldade de combate às queimadas passou, mas ainda é possível identificar
vários focos espalhados pelo estado. O monitoramento é diário e a troca de informações também. Além de bases montadas em municípios estrategicamente localizados no Maranhão, a Defesa Civil Estadual ainda acompanha os dados repassados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. À medida que nós observamos a queimada através dos satélites, nós informamos a equipe que está de frente, a equipe que está na ponta, lá no local, o georreferenciamento desse incêndio propriamente dito. Então, a equipe vai lá, verifica a veracidade do ocorrido, faz o combate e nos dá o retorno do que está acontecendo. No interior do Maranhão, a preocupação maior está na região de Balsas e ainda nos municípios de Mirador e Fernando Falcão. A questão antrópica, que é o próprio homem que causa o incêndio, né, através de queimadas criminosas, onde o Batalhão Ambiental da Polícia Militar vem atuando, assim como a fiscalização da SEMA vem atuando nisso, tá? Mas temos as questões agrárias, como a gente já conhece, que são as pessoas que têm uma plantação de subsistência, que faz uma roça, que toca fogo naquilo para limpar o espaço, para fazer o plantio. O problema não tem sido identificado só no interior do estado e tem preocupado o Corpo de Bombeiros também aqui na capital, São Luís. Um incêndio de grandes proporções atingiu a área de Matagal ao longo da Avenida Litorânea. O fogo chamou a atenção e atrapalhou as pessoas que passavam pela orla de São Luís na noite desta terça-feira. No último final de semana, a equipe da TV Difusora também flagrou fogo em diferentes pontos na reserva do Rangedor. O Corpo de Bombeiros teve que ir até o local para controlar as chamas. A fumaça também trouxe problemas aos motoristas que trafegavam pela Avenida Carlos Cunha. É um incêndio, viu, gente? É muito fogo, chama, e já sabe como é que começa? Deixa a imagem aqui, por favor, Luciano. Sabe como é que começa? Sabe aquelas fagulhas, sabe? Aqueles pedacinhos, aquele finalzinho, ponta de cigarro. E aí o risco, isso aqui aconteceu ali na Avenida Litorânea, aqui na capital. Ontem eu passava por lá e falava, hoje exatamente pela manhã, no Bom Dia Difusora, sobre o risco disso, porque muita gente utiliza aqueles espaços ali, sobe, e aí os grupos, né, de repente estão ali cantando, tocando violão, outras pessoas estão fazendo oração, e imagina o risco, mês de setembro é um mês considerado de maior vento. Isso é um perigo, né? Um perigo, porque a chama ela não começa do nada, né? Tem uma razão. Então, muita atenção para esse tipo de ocorrência, a gente vem registrando isso aqui na capital. Semana passada, foi ali, ó, na Avenida dos Holandeses, em plena avenida, um fogaréu sem tamanho. Precisou, felizmente, né, ser controlado aí com a ajuda do Corpo de Bombeiros, mas demorou. A exemplo também desta ocorrência ontem, lá na Avenida Litorânea, que foi controlada aí lá perto de meia-noite. Aí veja o risco, também local de grande fluxo. E dados, só para você ter uma ideia, revelam que o Maranhão já registrou uma expansão das áreas de seca, né, ali na região do sul e norte também aqui do estado, onde os impactos são de curto prazo. Entre o mês de julho e agosto desse ano, a área com seca, essa seca considerada fraca, cresceu de forma significativa, passando de 53,65% do território maranhense para quase 88%. Isso significa dizer que é o maior percentual desde janeiro de 2018, quando todo o estado registrou, portanto, seca. Então veja o risco, né, sobre esse assunto hoje, trazendo aqui, abrindo o programa e falando sobre o risco das queimadas e provocadas exatamente a partir desse movimento que parece simples, que parece pequeno, mas veja o volume que ganha, né, principalmente com a ajuda dos ventos. Bom, a gente ainda continua falando sobre esse assunto. A gente vai direto para a Avenida Litorânea, local onde foi registrada esta ocorrência ontem à noite. Nosso repórter Ciro Mineiro vai mostrar para a gente essa área e de lá ao vivo também fala conosco sobre o estrago exatamente nesta vegetação. Muito boa tarde, Ciro, seja bem-vindo. A gente já percebe aí pelo cenário, né, que ficou bastante comprometida a vegetação, Ciro.
É verdade, Kate. Boa tarde a você e a todos que acompanham o Hora D. Olha só, Kate, o cenário aqui, né, a cena, ela é surpreendente, exatamente porque a gente consegue imaginar o tamanho da proporção que tomou esse incêndio, né, que foi registrado. Eu vou pedir agora para que o nosso repórter cinematográfico, o Wellington Barros, mostre para você e para todos os telespectadores, Kate, o tamanho do estrago, né, que esse incêndio causou nesse morro aqui na Avenida Litorânea, até mesmo para que as pessoas em casa possam se localizar. Esse incêndio aconteceu bem próximo ao parquinho, né, da Avenida Litorânea, que fica mais ou menos que no centro aqui da extensão da Avenida Litorânea. E a gente pode observar, Kate, que ocorreu um estrago muito grande, o incêndio foi de grandes proporções. Esse incêndio ele foi registrado por volta das 9h15 da noite. Ontem, aqui na Avenida Litorânea, de acordo com o Corpo de Bombeiros, ele durou em média 2 horas para que pudesse ser controlado. Mas pouco depois, mas em torno de 2 horas, o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas para que se pudesse, de fato, chegar a essa situação. Não avançou mais, felizmente, porque houve esse combate ao incêndio, né, realizado aqui pelo Corpo de Bombeiros. A gente sabe que Exatamente, Kate. E a gente sabe que nesse período os incêndios eles são muito propícios, principalmente por conta dessa combinação, né, das elevadas temperaturas, da vegetação seca e dos ventos fortes. E agora, Kate, para a gente falar mais um pouco, né, sobre o que aconteceu aqui na Avenida Litorânea na noite de ontem, aqui na capital maranhense, eu estou aqui ao lado do Major Lisboa, né, que é porta-voz do Corpo de Bombeiros aqui do estado do Maranhão. Major, na verdade, a gente mostrando agora há pouco para os nossos telespectadores, né, a proporção que esse incêndio tomou aqui na Avenida Litorânea. A gente sabe que nesse momento, nesse período, né, principalmente de agosto até o final do ano, o Corpo de Bombeiros recebe muitas ocorrências, né, de incêndios causados aí por essa combinação de ventos fortes, elevadas temperaturas e o tempo seco. Mas nesse caso especificamente foi só isso, ou esse incêndio pode ter sido causado propositalmente, ou seja, alguém pode ter ateado fogo nessa vegetação? Boa tarde, sim, com certeza. Certamente aqui a gente teve aqui uma ação humana, nós não sabemos se foi intencional ou acidental, mas aqui nós temos um grande fluxo de pessoas e um grande fluxo de carros. Portanto, certamente houve aí uma ação, né, do homem, às vezes lançando alguma ponta de cigarro, abandonando algum braseiro, ou mesmo fazendo uso do fogo para outra finalidade. Mas é importante que as pessoas redobrem a atenção, porque o grande incêndio como esse acontece de um princípio e de um descuido. E uma coisa que é importante também a gente chamar e alertar, né, toda a população, é que um incêndio ele pode tomar aí grandes proporções, se tornar descontrolado. A gente sabe, aqui a gente tem uma vegetação seca que se estende aqui por quase toda a Avenida Litorânea. Aqui tem imóveis, aqui tem estabelecimentos, e por pouco, né, um incêndio como esse não atinge uma casa ou um empreendimento que existe aqui na extensão aqui da avenida, não é isso, Major? Exatamente. Nossas equipes ontem trabalharam de forma bastante eficiente. Nós mobilizamos aí 4 viaturas de combate a incêndio. Estivemos presentes aqui com o Batalhão de Bombeiros Ambiental, o 1º Batalhão de Bombeiros Militar e o 2º Batalhão de Bombeiros Militar, realizando o combate direto às chamas. Em torno de 1 hora e 40 minutos nós conseguimos debelar esse fogo, que foi contido somente nessa área de vegetação. Foi preciso, por exemplo, hoje, no dia de hoje, algum trabalho específico nessa área que pegou fogo? Ainda precisa fazer um trabalho de rescaldo ou não há mais essa necessidade? Não há mais a necessidade. Essa vegetação que foi queimada, ela não oferece mais perigo. Todo o trabalho de rescaldo foi concentrado ontem, após o controle do fogo. Major, é importante a gente ressaltar, e o que muita gente às vezes não compreende ou não entende, ou mesmo não tem essa consciência, é que uma ponta de cigarro pode causar um incêndio desses de grandes proporções, né? Então, é extremamente importante que a pessoa, inclusive, evite de fumar próximo da vegetação seca nesse período, né? Com certeza, é um período crítico, um período que a gente tem a vegetação seca, os ventos fortes, e são elementos que contribuem muito para a propagação do fogo. Então, o simples fato de lançar uma ponta de cigarro em contato com essa vegetação seca pode sim ocasionar um grande incêndio como esse. A gente sabe que às vezes é difícil até identificar uma pessoa que mesmo sem querer provoca um incêndio como esse, mas na hipótese de uma pessoa ser identificada como a causadora de um incêndio como esse, ela pode responder inclusive criminalmente, né?
Exatamente. Nós, inclusive, ano passado tivemos uma pessoa que conseguimos capturar, um meliante que estava fumando. Inclusive, ele foi apreendido com drogas e foi encaminhado para a delegacia. Ele estava dando causa aqui ao incêndio de vegetação. Nós aqui do Batalhão de Bombeiros Marítimos conseguimos capturá-lo e levar até uma delegacia. Como é que está a situação aqui no estado do Maranhão de modo geral, Major, nesse período em que a gente sabe que dificilmente chove, os ventos aumentam, as temperaturas estão elevadas? Como é que está a situação de nosso estado em relação a essa questão dos incêndios? Isso, agosto, setembro e outubro são meses aí críticos, né, principalmente no sul e sudeste do estado. O bioma cerrado sofre bastante, então nós temos ali naquela região de Balsas, Fernando Falcão, Mirador, equipes que estão mobilizadas lá, juntamente com nossas equipes do 4º Batalhão de Bombeiros Militar, para que a gente possa reforçar esse combate e também disseminar informação de prevenção àquelas pessoas, àqueles habitantes, né, que usam o fogo de alguma forma para sobreviver com o preparo do terreno para o plantio. Major, nós vamos ao estúdio agora porque a Kate tem uma pergunta a fazer. É com você, Kate. Na verdade, Ciro, é mais um alerta, né? Diante de todas as informações que o Major vem dando para a gente aqui sobre o perigo que é atear fogo, seja por descuido, seja de forma intencional, são as pessoas que utilizam essas áreas. Comecei ainda há pouco no início do programa aqui falando sobre grupos, né, que sobem esses morros, que ficam por ali ou em oração, conversa, ou com violão, música. O perigo que é, então, as pessoas fazerem uso desses espaços diante desse perigo, né? Na verdade, Major, o que a Kate quer é que o senhor reforce esse alerta, né? Porque a gente sabe que muitos grupos, inclusive, se reúnem aqui na Avenida Litorânea, sobem os morros, né? Para diversas questões, né? Para fazer suas orações ou mesmo para compartilhar momentos de alegria, de lazer com grupos da igreja ou mesmo grupos de família, grupos entre amigos muitas vezes, às vezes até sem querer, acaba ocasionando uma situação como essa, um incêndio como esse. Então, na verdade, é fazer esse alerta, né? O Corpo de Bombeiros fazer esse alerta para que situações como essa possam ser evitadas, né? Isso, a gente entende que onde há concentração de pessoas, há o perigo do uso do fogo de forma que pode ocasionar um incêndio como esse. Então, quando nós avistamos esses grupos, nós abordamos, né, e fazemos esse tipo de orientação. De maneira geral, fica esse alerta para que as pessoas redobrem a atenção com o uso do fogo e, caso utilize ali de alguma forma, que se certifique de que realmente aquela chama ela foi apagada antes que as pessoas abandonem aquele local. Ok. Conversamos com o Major Lisboa, que é porta-voz do Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão. E é isso, Kate, fica esse alerta, né, para toda a população, principalmente nesse período, até o final desse ano, que se evite, né, acima de tudo, fumar ou mesmo de atear fogo numa vegetação seca, até porque as temperaturas elevadas e os ventos fortes pode ocasionar, sim, incêndios de grande proporção aqui em nossa capital e em todo o estado do Maranhão. Voltamos com você, Kate, aí no estúdio. Obrigada, Ciro. Ciro volta daqui a pouco. Queria, inclusive, agradecer a participação do Major Lisboa, que estava em outra operação e sempre atende a gente aqui muito bem, sendo porta-voz, então, do Corpo de Bombeiros. Bom, são 12h19. Vamos atualizar agora uma outra informação sobre os assaltos a ônibus. Olha, gente, após uma reunião entre a Secretaria de Segurança Pública do Estado e o Sindicato dos Rodoviários, a ordem é que sejam tomadas medidas mais ostensivas para combater, então, a criminalidade. Mesmo com a recente morte de Francisco Teixeira, motorista vítima de latrocínio, o número de ocorrências envolvendo o transporte coletivo permaneceu alto. Nesta parada de ônibus, que durante a noite registra grande movimentação, 2 pessoas foram baleadas em um assalto. Era por volta de 8 horas da noite quando os criminosos chegaram na parada. Depois de anunciar o assalto, eles ficaram com os pertences das vítimas. 2 delas tentaram sair, foi quando foram atingidas por disparos de arma de fogo. Os passageiros se sentem inseguros. A preocupação não é somente pela perda material. A gente não pode nem puxar o celular para ver a hora, porque não sabe quem vai dar voz de assalto, quem que vai
O que vai acontecer? Eles não só querem levar, eles levam o pertence e a vida da pessoa. Insegurança durante os trajetos é a principal pauta do Sindicato dos Rodoviários e o que motivou uma reunião da entidade com toda a cúpula da Secretaria Estadual de Segurança. Nós esperamos bastante resposta de imediata da polícia. Como é que vai continuar, né? Os nossos planejamentos que já tínhamos, né, planejado há muito tempo e estavam aí parado, né, no sistema da secretaria, e aonde também há deficiência muito aí nos terminais. O secretário Jefferson Portela diz que a ordem é que sejam tomadas medidas mais ostensivas. Nós vamos fazer um trabalho de inteligência para individualizar esses que têm práticas reiteradas de crimes. E isto não é um detalhe qualquer. É importante retirar de circulação as pessoas que insistem em praticar crimes. E este não é um problema exclusivo da polícia. Prender é uma ação material nossa. Mantê-los presos refoge a competência da nossa instituição. E precisamos de um judiciário que faça a política criminal entendendo que algumas pessoas prejudicam a paz social. O trabalho vai contar com ações ostensivas da Polícia Militar e um trabalho de mapeamento e investigação da Polícia Civil. A Polícia Ostensiva, com a sua ação de presença em toda a região metropolitana e intensificar as abordagens a pessoas que se encontram em coletivos. A Polícia Militar, nós já temos o diagnóstico onde esses crimes acontecem, com incidência, o tipo de criminosos, os seus modus operandi. Com base em toda essa informação que nós já temos, nós vamos centralizar nas seccionais, nas 4 seccionais de Polícia Civil, Norte, Sul, Leste, Oeste, toda a investigação de roubo coletivo e cujas prisões decorrentes dessas investigações, elas serão aí feitas de forma integrada com a Polícia Militar. E a gente segue por aqui, acompanhando todas as ações, exatamente todas elas, para levar para você que está em casa o que está sendo feito em prol, não só da categoria, né, dos trabalhadores, mas também de todos nós, né? Você que tem em casa, cidadão, que faz uso do transporte coletivo e precisa igualmente, pelo menos se sentir seguro, né? Olhar e perceber que está seguro, porque afinal de contas é o transporte, é o ônibus. E você precisa pegar todos os dias. E daí não dá, né? Para você conviver só com medo o tempo inteiro. Então, todas essas ações que vão ser colocadas na rua, nós vamos acompanhar e trazer para você. E por falar em assalto, gente, olha só mais um assalto e cenas para lá de inusitadas. Veja só, alunos de uma autoescola localizada ali na rua 37 do IPE em São Cristóvão. Aliás, uma localidade que a gente vem recebendo diversas informações de assaltos constantes. Veja as cenas. Autoescola, o pessoal tá ali aprendendo, estudando para poder tirar sua carteira, né não? Ir para as ruas dirigir. São surpreendidos por quem? Por um assaltante criminoso, armado. Invadiu a escola no momento em que os alunos estavam assistindo a aulinha deles ali teórica de direção. E aí ele fez o quê? Roubou todos os pertences da turma que estava por lá. E aí ele não teve nem aquela coisa assim peraí, a turma tá cheia, né? Vou ficar aqui com medo. Mas não é medo nenhum. Chegou com a arma ali, ó. Todo mundo com mão pra cima aí. Larga o lápis e a caneta, bota a mão pra cima e passa tudo. E, gente, isso foi dentro de uma sala de aula de uma autoescola. Isso aqui não é na rua, não. É dentro de um estabelecimento. E a turma tá entrando e tá levando, entendeu? Tá entrando e tá levando tudo que vê pela frente. Olha que absurdo. É isso mesmo. Aqui é região da capital, né? Região aqui, Jardim São Cristóvão. Aliás, os moradores de lá têm reclamado bastante. Nós encaminhamos uma nota, um pedido de informação para o Comando Geral para saber sobre essa área de responsabilidade de qual batalhão e por que tantas ocorrências na região e por que tanta reclamação da população insegura e com medo. E agora dentro de uma sala de aula do estabelecimento. Olha, veja isso. 12 horas e 25 minutos. E como é que fica, gente? Como é que ficam as pessoas que dependem desse transporte público? Eu falava agora há pouco.
É uma insegurança dentro, fora do transporte. As pessoas estão caminhando, estão sendo surpreendidas nas ruas, nas paradas de ônibus, sendo assaltadas. É gente aqui, ó, dentro de uma sala estudando, tá lá estudando, né? O senhor tá falando, tá estudando, tá anotando, tu tá aqui muito concentrado, de repente aparece um indivíduo que parece que brota de dentro da terra e aí anuncia um assalto, você parece até que não sabe nem onde é que tá. Passa aquilo despercebido. Estava sentado num banco, numa cadeira, assistindo aula e de repente entra um cidadão e assalta todo mundo. É claro que o medo, gente, é algo presente, né? Um sentimento que parece assim, que está fazendo parte do dia a dia e da rotina das pessoas. Mas olha que isso levanta um alerta. É o cuidado com a saúde mental. Após a morte do motorista Francisco Teixeira, vítima de latrocínio, o número de ocorrências permaneceu alto. Foi o que motivou a reunião do Sindicato dos Rodoviários com a cúpula de segurança. A determinação da secretaria é que medidas ostensivas sejam aplicadas em todas as unidades, com a polícia militar nas ruas e a civil com trabalho investigativo aprofundado para garantir o combate aos crimes no transporte coletivo. Temos uma determinação clara para os comandos da Polícia Civil e da Polícia Militar. Agir duramente com o uso máximo da força contra esses bandidos. É fazer com que eles não tenham poder de ação. E, para isso, o Estado empregará toda a força necessária. Nós não vamos permitir o Maranhão olhar fatos que acontecem em outros estados. Isto não acontecerá aqui. Aqui tem governo e tem um aparato de segurança que vai funcionar. Nesta parada de ônibus, 2 pessoas foram baleadas por criminosos que anunciaram assalto e recolheram pertences de quem esperava o ônibus. Situações que levam tensão também aos passageiros. A família fica em casa pensando que a gente está seguro e, na verdade, nós não estamos nem dentro do próprio ônibus, nem dentro do próprio transporte público. Eu acho isso uma insegurança. Medo e outros sentimentos que geram prejuízos à saúde mental. Os dados da violência acabam se transformando e trazendo à realidade a outros números que também chamam a atenção. É o de trabalhadores do transporte rodoviário que acabam desenvolvendo problemas na saúde mental. O especialista alerta para o contexto em que os trabalhadores estão inseridos e as inúmeras possibilidades de desenvolver transtornos mentais. O trânsito já é um local que gera estresse, necessidade de adaptações. E logo, frente a um risco de vida, a um risco de assalto, risco de sofrer algum dano frente a esse material que ele está utilizando, que é um automóvel, isso traz para ele uma tensão e ele precisa manter a sua calma. Contudo, a gente sabe que no ambiente de trabalho, como qualquer outro, essas situações elas acabam, que não são corriqueiras, se tornam corriqueiras pelo medo e pela realidade social que se vive, com um grande número de assaltos de risco de vida, além de brigas e também, posso assim dizer, de situações que fogem do cotidiano. A grande verdade é que é profissão perigo, né? Profissão perigo. Não só de quem está trabalhando dentro desses grandões aqui, porque observe, o dinheiro, a renda, né, do transporte é retirado. Quando se retira essa renda e sobra bem pouquinho, qual que é o alvo? Quem se transforma no alvo? Os passageiros que estão dentro do transporte coletivo. E aí, esse mesmo passageiro que carrega ali seu celular sofrido, que ele está pagando em 10, 12 vezes, a perder de vista, tem ali dentro desse coletivo uma idosa que está carregando ali seus documentos e tudo que ela considera que é de mais valioso, que é aquele dinheirinho que ela guarda para pagar, sabe, o exame, para pagar o remédio que ela toma todo mês, ela precisa desse remédio. É o cidadão de bem que está andando aqui, ó, às vezes sentado ou em pé, para ir para o trabalho ou para voltar cansado para casa. E aí o alvo tem sido estas pessoas, trabalhadores, né, do transporte público, mas os trabalhadores também, cada um com suas profissões, mas que estão aqui também igualmente trabalhadores, que têm seus pertences levados, que são maltratados, que a vida é tirada igualmente. Então isso não é brincadeira não, viu, gente? Saúde mental. Quem passa por uma situação como essa
pode descrever. Nem sei se consegue, dado o medo e a circunstância, mas só quem sabe é quem realmente vivencia. Então, por isso a importância de se levantar essa discussão e cobrar das autoridades públicas, porque tem que ser um conjunto de situações, um conjunto, gente, de estratégias envolvendo Polícia Civil, Polícia Militar, Legislativo também, Judiciário, para que, sabe aquele negócio de apertar o cerco? Isso realmente aconteça e a vida das pessoas sejam resguardadas. Ou pelo menos as pessoas tenham a sensação de que elas vão sair, mas elas vão voltar e vão perceber isso na prática, tá? Vamos para o interior do Maranhão, porque foi preso em flagrante um homem que aparece nesse vídeo que a gente vai mostrar agora. Ele é suspeito de homicídio. O crime ocorreu na cidade de Buriti, interior do estado. A vítima é justamente esse outro homem que aparece com um facão na mão. O suspeito é conhecido como Zé Bepinha. É isso mesmo. A polícia conseguiu efetuar a prisão depois de uma negociação com parentes do suspeito. Na delegacia, ele confessou a autoria. Você está vendo aí que é uma briga, né? Parece uma briga de vizinhos. Um tá com facão, outro tá com outra faca. Uma loucura. E aí o desentendimento ali, ó. Um com facão, riscando o chão, cachorro pelo meio, quase o cachorro vai também. E aí eles brigando por ali, um acertou o outro. E claro, o desfecho é o pior possível. O pessoal tá filmando, observa que tá filmando. Não é o chão que tá filmando, não é a avenida, não é o canteiro, não é a árvore. É alguém que tá filmando que poderia largar o celular e usar o celular para ligar, né, para a polícia e acionar alguém que pudesse ajudar. Mas infelizmente o desfecho foi outro. Um dos dois então veio a óbito porque foi atingido fatalmente por um golpe certeiro aí. Desentendimento, gente, diálogo, né? Bom senso e tantos outros elementos que devem compor o nosso dia a dia, tá? Vamos para Caxias, interior do estado também. Por lá, bandidos com revólver armados assaltaram um posto de combustível localizado no centro da cidade. Região leste maranhense. A reportagem, aliás, é da Raquel Souza. As imagens que circulam em uma rede social mostram dos bandidos com um revólver em punho, vasculhando gavetas à procura de dinheiro. Em seguida, leva o gerente para dentro de uma sala. Nesta outra imagem, o bandido sai com uma sacola em mãos. O assalto ocorreu na manhã desta segunda-feira, em um posto de combustível, localizado no centro de Caxias, região leste maranhense. A polícia militar foi acionada. O gerente do posto de combustível veio até a delegacia central da cidade para registrar o boletim de ocorrência. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. A quantia levada ainda não foi divulgada. Segundo a polícia, os dois criminosos detinham de informações importantes sobre o funcionamento do posto de combustível, fato crucial para as investigações. Ao entrar a primeira porta, na segunda porta ele quebrou um instrumento pontiagudo, de ferro. A segunda porta, uma porta de vidro, rendeu as pessoas que lá estavam e já possuía informações privilegiadas, bem como o responsável que detinha a chave e aonde estavam algumas quantias e valores, né? E de imediato ele subtraiu esses itens e se evadiu do local. Estamos aí com as imagens de câmeras das proximidades, já com as filmagens dos elementos que praticaram a ação delituosa. E foi repassado à Polícia Civil, que está diligenciando aí, esperamos identificar os elementos. Meus amigos aí de Caxias, o pessoal mandou errado aí o nome da repórter, Franciane Araújo, né? Fazendo essa correção aí. Mas vou continuar na região dos Cocais, porque também em Caxias uma jovem negra teria sofrido injúria racial dentro de uma agência bancária. Isso no município, tá? Assunto para nossa amiga Lina Medeiros. Ela vem comigo agora contar exatamente como é que aconteceu em pleno 2020, Lina. Como é que pode justificar uma atitude como essa? Seja bem-vinda. Olá, boa tarde, Kate, boa tarde a todos que assistem ao Hora D. Pois é, Kate, infelizmente isso ainda acontece em pleno século XX, como você bem frisou. Bom, esse caso ele teve grande repercussão nas redes sociais aqui em Caxias, inclusive com a manifestação de representantes aí de movimentos sociais, institutos e grupos como Crespos e Cacheados. O caso teria sido o seguinte: a enfermeira Milka Passos teria ido até a agência bancária, foi no Banco do Brasil, no centro da cidade, né?
Quando ela chegou como um cliente normal, foi resolver algumas pendências que ela teria ido como qualquer outro cliente, e quando ela estava se aproximando da agência, segundo relatos dela, 4 homens que estavam lá na porta da agência começaram falando várias bobagens, né? Segundo relatos dela, eles começaram dizendo o seguinte, Kate, abre aspas, ela postou isso na rede social dela. Eu nunca vou me acostumar com a macacada dessas pretas. Que coisa feia, essa preta, isso e aquilo, fecha aspas. Segundo ainda relatos dela, ao ouvir tanta asneira, pediu a Deus para não chorar naquele momento e que poderia, aliás, e que ela tinha que ter forças, teria que ser forte para suportar aquilo. Quando ela saiu da agência, ela foi direto para onde? Para a delegacia do 1º Distrito Policial registrar um boletim de ocorrência contra injúria racial. Com esse caso, Kate, sobe para 6 o número de boletins de ocorrência relacionados a isso na delegacia do 1º Distrito Policial, segundo informações aí do delegado Alcides Martins. Kate, eu acredito que se todas as pessoas que sofrem injúria racial fizessem um boletim de ocorrência, esse número seria bem maior, porque a gente sabe que racismo é crime e quem comete deve ser punido. Kate. Claro, Lina, é inacreditável. Se não tivesse alguém para contar, a gente não acreditaria que, como eu disse ainda há pouco, nós estamos em 2020, gente, elas podiam ser em qualquer tempo. Você conceber a ideia de olhar para outra pessoa, julgar esta pessoa, fazer dessa pessoa uma chacota em razão de cor. Meu Deus, que absurdo. A gente aqui fica por aqui sem entender o que leva um ser humano a perder o seu tempo fazendo isso contra o outro. É ridículo, né? Lina, muito obrigada aí pelas informações. Amanhã você volta com a gente, apurando todos os assuntos aí, tá bom? Gente, Caxias, 6. 6 é o número de ocorrências registradas exatamente por injúria racial, que é crime, tá? Em qualquer canto deste mundo. 12 horas e 37 minutos. Deixa eu atualizar um outro número que é sofrido também. É o número de mulheres que vêm sendo mortas e pelos ex-companheiros. Desta vez, a mulher, 27 anos de idade, foi morta a tiros ao chegar de uma academia no município de São Domingos do Maranhão. O principal suspeito desse crime, e desse crime bárbaro e bem calculado, é o ex-companheiro da vítima. Direto da Rádio Centro-Norte, o repórter Ronaldo Vieira conta pra gente como é que foi. A informação que obtivemos de que a jovem Elane Souza, mais identificada nas redes sociais como Elane, ela manteve um relacionamento amoroso com um rapaz chamado Luiz Carlos e que esse relacionamento tiveram um filho depois chegou ao final. Inclusive se comenta também sobre uma decisão judicial que cedia ao pai o direito da guarda do filho menor deste casal. Ela faria 28 anos agora, dia 20 de novembro. Com o fim do relacionamento, a informação que obtivemos ainda que está sendo apurada pela polícia é de que Luiz Carlos ameaçou, dizendo que se ela não ficasse com ele, então não ficaria também com mais ninguém. Quer dizer, se ela não aceitasse retomar o relacionamento, ele a mataria. E ela viajou por um período, passou alguns meses fora, inclusive na capital federal, retornou há cerca de uma semana atrás para a casa dos familiares na cidade de São Domingos. Daí foi quando ela foi para a academia e quando retornou encontrou Luiz Carlos em casa. Houve uma conversa, um princípio de discussão e daí Luiz Carlos sacou de uma arma e disparou pelo menos 6 vezes e a informação também checada para uma posterior confirmação por parte da Polícia Civil, inquérito que está sendo chefiado pelo delegado Otávio Chaves, titular da Delegacia de Polícia Civil da cidade de São Domingos. O fato é que a jovem Elane Souza, ou Elane, como assim era identificada nas redes sociais, morreu depois de receber os disparos. A polícia está atrás do Luiz Carlos, sendo agora o único suspeito de ter cometido este feminicídio contra a sua ex-companheira na cidade de São Domingos. Muito obrigada aí, Ronaldo, por trazer para a gente mais uma informação triste, né, gente? Muito triste. O cenário só vai mudando. Agora o município é São Domingos, interior do Maranhão. Mas eu quero dizer para vocês que
com essa vida que foi tirada e da forma onde o próprio Ronaldo contou, sobe para 46 o número de mulheres mortas, vítimas de feminicídio em todo o Maranhão. Gente, crimes que vêm acontecendo. Agora nós temos uma mulher de 27 anos que deixa a família, deixa um filho e que a justiça estava prestes, porque agora certamente esse pedido ele vai ser revogado, mas estava prestes a conceder aí o quê? O direito dele permanecer com a criança. Uma criança está no meio de tudo isso. Ele matou a ex-companheira, mãe do filho, a tiros e deu no pé, fugiu. Como se absolutamente nada tivesse acontecido e se não houvesse um crime bárbaro pelo meio. E aí, a vida vai sendo tirada, o número vai aumentando. Daqui a alguns dias, infelizmente, nós vamos ter outros casos e a estatística só aumentando. Estamos em setembro, já são 46 mulheres mortas, das mais variadas formas possíveis. E os agressores, os ex-companheiros, só dando no pé, foragidos, covardes, calculando, né, o que é que vão fazer. Afinal de contas, já calcularam a morte, agora calculando como vão ficar aí por um tempo desaparecidos, né, para essa poeira baixar. Enquanto isso, a família acumulando a perda. E aí eu pergunto mais uma vez para você que está em casa, não precisamos entrar nesta batalha, não precisamos entrar nesta luta? Denunciando é a arma que nós temos. Denunciando, ajudando quem não consegue abrir a boca para denunciar. Então você, vizinho, da direita, da esquerda, mora na frente, mora aí nos fundos da casa, já ouviu alguma situação que você imagine que já comece ali aquela violência? Denuncia, deixa que a polícia, deixa que a justiça vai fazer a parte dela, mas não fique omisso não, porque pode ser que aumente esse número assustadoramente. A gente vai torcendo por aqui para que não mais pessoas não percam mais a vida, mulheres não tenham os seus sonhos e os seus planos interrompidos pela vontade simplesmente de alguém. Vou para o intervalo, tá? São 12 horas e 42 minutos. Na volta a gente fala sobre eleições 2020, a justiça afastando o prefeito no interior do Maranhão. Sabe por quê? Improbidade administrativa. Há um minuto, não sai daí que eu conto para você. De volta, 12 horas e 45 minutos, 12 horas e 45 minutos. Tô com você desde o meio-dia e eu sigo até as 13h30, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ações no trânsito. Afinal de contas, tem que resguardar a vida, mas o que a gente pode fazer para isso? Qual que é o nosso papel? Já já a gente vai bater um papo aqui ao vivo, na Semana Estadual do Trânsito, tá? É já já. Mas agora a gente passa a falar sobre eleições 2020. Nós começamos aqui uma série mostrando o perfil dos candidatos à Prefeitura de São Luís. Hoje, portanto, a gente mostra os últimos 4 perfis. Você passa a acompanhar agora de um total de 12. Nós iniciamos agora na segunda-feira. Neto Evangelista tem 32 anos, natural de São Luís. É advogado, empresário do agronegócio e está no 3º mandato de deputado estadual do Maranhão. Em 2012, concorreu como candidato a vice-prefeito de São Luís na chapa com o ex-prefeito João Castelo. Em 2015, assumiu a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do governo Flávio Dino. O DEM conta com o apoio do Partido Democrático Trabalhista, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Social Liberal e Movimento Democrático Brasileiro. Rubens Pereira Júnior tem 36 anos, é advogado e já foi deputado estadual e deputado federal, ambos por 2 mandatos. Ele é formado pela Universidade Federal do Maranhão e iniciou a carreira como analista judiciário do Tribunal de Justiça do Estado. O PCdoB conta com o apoio do Partido dos Trabalhadores, Partido Progressista, Cidadania e Democracia Cristã e o Partido da Mulher Brasileira.
Silvio Antônio Guimarães tem 51 anos, é natural de São Luís. Ele é administrador, teólogo e líder eclesiástico há 25 anos. Em 2010, ele foi candidato a deputado estadual e em 2018 candidatou-se a deputado federal pelo Maranhão. O PRTB não fez coligações para as eleições deste ano. Iglesio Moisés tem 39 anos, é médico, advogado e professor universitário. Natural de São Luís, está no primeiro mandato como deputado estadual do Maranhão. Muito bem, lembrando que a gente exibiu todos os perfis por ordem alfabética. E agora a gente passa a acompanhar a agenda, os compromissos de cada candidato para hoje. Rubem Júnior, pela manhã, participa de café da manhã no bairro de Fátima. Visita um pastor no bairro Tirirical. À tarde tem agenda interna. Às 5 horas tem reunião no Cujupe com agentes de saúde. À noite tem plenária virtual com artistas do Maranhão e participa de reunião no bairro de Fátima. Neto Evangelista participa na sessão plenária da Assembleia pela manhã. À tarde, reunião com representantes do Sindicato dos Agentes de Trânsito. Ainda no horário da tarde, tem entrevista a uma emissora de TV. E à noite, reunião com um pré-candidato a vereador na Vila Maranhão. Duarte Júnior, pela manhã, tem reunião com representantes da coligação Resgate o Amor pela Ilha. Também pela manhã, participa de sessão na Assembleia Legislativa. À tarde, reunião com equipe de pré-campanha. E à noite, entrevista a um programa de rádio e Bora Resolver Emprego e Renda. Silvio Antônio, pela manhã, participou de café com lideranças. À tarde tem gravação. Eduardo Braide, pela manhã, reunião com a equipe de campanha. À tarde, gravação e à noite, evento Braide em todo canto, na Cidade Operária. Muito bem, os demais candidatos não divulgaram, não encaminharam as suas respectivas agendas até o momento para hoje, tá? Vamos falar agora sobre uma outra decisão da Justiça? Pois é, a Justiça do Maranhão decidiu afastar o prefeito de Bom Jardim, o Francisco Alves, por ato de improbidade administrativa em uma licitação no valor de mais de 11 milhões de reais realizada pelo município. O afastamento será por 120 dias e atende a um pedido do Ministério Público. E aí foi determinada ainda a notificação da Câmara de Vereadores de Bom Jardim para que o vice-prefeito do município tome posse no prazo máximo de 72 horas. Bom, sobre esse assunto, o promotor Fábio Santos vai explicar melhor sobre esse afastamento. Da comarca de Bom Jardim, ofereceu ação de improbidade contra o prefeito Francisco por desvio de aproximadamente 11 milhões de reais da saúde pública. Dentre vários vícios identificados nas licitações, tinha direcionamento para as duas empresas contratadas e, inclusive, o prefeito colocou a sua irmã como responsável pela aquisição dos medicamentos e por certificar se os medicamentos foram entregues. Além disso, havia várias dificultações na produção probatória e, em virtude do pedido do Ministério Público, em sede de agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça, nesta data, afastou o prefeito do cargo pelos seus atos de improbidade praticados. Queria que colocasse novamente aí, Denilton, por favor. Coloca, Luciano, mais uma vez a explicação aí que o promotor deu exatamente em razão desse afastamento. Em pleno pleito, gente, nós estamos há alguns dias, 50 e alguma coisa, 52 dias mais ou menos, para o pleito deste ano. O município de Bom Jardim, um município considerado aí com várias ocorrências e dando conta dos seus prefeitos que já passaram por lá. E mais um afastado em razão de improbidade administrativa. O promotor vai falar mais uma vez o porquê do afastamento. Da comarca de Bom Jardim, ofereceu ação de improbidade contra o prefeito Francisco por desvio de aproximadamente 11 milhões de reais da saúde pública. Dentre vários vícios identificados nas licitações, tinha direcionamento para as duas empresas contratadas e, inclusive, o prefeito colocou a sua irmã como responsável pela aquisição dos medicamentos e por certificar se os medicamentos foram entregues. Além disso, havia várias dificultações na produção probatória e, em virtude do pedido do Ministério Público, em sede de agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça, nesta data, afastou o prefeito do cargo pelos seus atos de improbidade praticados. Tá aí, olha, gente, informação recebida, promotor trazendo para a gente a explicação da razão aí desse afastamento. O município de Bom Jardim, que ao longo de 6, 7 anos mais ou menos, tem aí vários históricos de prefeitos que foram afastados
por improbidade administrativa também. O que é que isso significa dizer? Desvio de recursos. Desvio de recursos da saúde, da educação, áreas consideradas estratégicas e de desenvolvimento de qualquer cidade, tá? E agora, nas últimas 24 horas, mais uma decisão da Justiça dando conta, inclusive, de mais uma condenação de prefeito por lá. Já tá no ponto aí pra gente colocar, Denilton? Nosso repórter Eduardo Bueno, ele foi conferir e traz pra gente exatamente o detalhamento, né, desses últimos anos e a quantidade de processos que cada prefeito da cidade acumula até agora. É isso, Bueno? Pois é, Kate, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Exatamente, a notícia quentíssima acabou de sair. Essa é a primeira condenação da Maurinete Gralhada, a Maurinete Matos, que assumiu a prefeitura de Bom Jardim logo depois da Lidiane Leite, que ficou conhecida aí como prefeito ostentação, ter sido afastada do comando municipal. A Maurinete foi condenada a 9 anos e 1 mês de prisão em regime fechado. Essa condenação, viu, Kate, é de uma investigação aberta pelo Ministério Público lá do município de Bom Jardim sobre a compra de baterias automotivas. A Maurinete Gralhada teria feito a compra desses equipamentos automotivos, dessas baterias, com dispensa de licitação. Foram compradas, segundo a denúncia do Ministério Público, 34 baterias. Só que na cidade, lá no município de Bom Jardim, naquele momento, só existiam pelo menos 4 veículos rodando, o que não justificaria essa compra tão volumosa de baterias. Os valores superam os R$100 mil aí, da compra. E tem um outro, porém, uma outra questão, outro detalhe aí nessa investigação, que essa compra, viu, Kate, teria sido realizada justamente por o marido da assessora pessoal da Maurinete Gralhada. E por isso, tanto ela quanto esse homem, os dois foram condenados. A Maurinete, por ser considerada a líder desse grupo criminoso aí, que estaria atuando na prefeitura de Bom Jardim, teria sido condenada, então, com uma pena maior, de 9 anos e 1 mês. Só que ela vai poder recorrer em liberdade, porque segundo o juiz, né, que analisou todas as provas aí que foram anexadas aos autos, a Maurinete, então, por enquanto, não representa nenhum tipo de risco à sociedade, nem também ao bom andamento do processo. Por isso, ela vai poder recorrer em liberdade. E agora há pouquinho, viu, Kate, a defesa da Maurinete nos enviou uma nota falando aí sobre essa decisão. Eles informaram que já tomaram conhecimento formal, então, do conteúdo da sentença do juízo da comarca de Bom Jardim, que vão recorrer dessa condenação com o intuito de demonstrar total improcedência das acusações e restabelecer o correto curso da verdade. Então, eles consideram que a Maurinete, segundo a defesa, então, é inocente. Agora, a nossa produção conseguiu fazer um levantamento que chama bastante atenção. Todas as pessoas que ocuparam a cadeira da Prefeitura Municipal de Bom Jardim nos últimos 8 anos, todas essas pessoas, segundo o Ministério Público, então fizeram algum esquema de corrupção, um esquema de desvios de recursos públicos. Só para você ter uma ideia, Kate, a avaliação do Ministério Público é que no total tenham sido desviados da Prefeitura de Bom Jardim mais de 50 milhões de reais. Só para você ter uma ideia, isso pode ser refletido no número de processos que essas 4 pessoas respondem. A Lidiane Leite, por exemplo, responde a 27 processos. Isso entre processos de improbidade administrativa e também criminais. Já a Maurinete Gralhada, a Maurinete Matos, responde a 12 ações. Sinego ocupou a cadeira de prefeito da cidade de Bom Jardim por 75 dias, e ele responde a 3 processos criminais. Já o atual prefeito, que foi afastado, como você bem disse, ontem, responde a 10 ações. Eduardo Bueno para o Hora D. Eduardo, levantamento que custa para a gente aqui, principalmente para os cidadãos, né, para os moradores aí de Bom Jardim, município que a gente percebe sofrido ao longo dos últimos anos. A prefeita ostentação você já conhece, né? E está aí o número de processos, 27.
Bom, a gente segue por aqui atualizando as informações e também apurando todos os fatos e, claro, trazendo para você. E por falar nisso, em 2020, as coligações eleitorais e partidos lançaram a candidatura de 950 candidatos a vereadores aqui em São Luís. 950 é o número, tá? Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral, que mostra, inclusive, que os candidatos que solicitaram o registro, um número total de 649 são homens e 301 são mulheres. O número de candidaturas na eleição deste ano representa uma alta de quase 54% em relação a 2016, quando foram por lá 619 candidatos concorrendo a uma das 31 vagas. São 31 vagas, tá? Na Câmara Municipal aqui da capital maranhense, portanto, 31 vagas. E esse ano são 950 candidatos. É um dever de casa e tanto para todos nós. Eleições 2020. Muito bem, 12 horas e 58 minutos, 12 horas e 58 minutos. Daqui a pouquinho eu vou seguir atualizando os números. Na verdade, já está aí no ponto, já? Os números para a Covid-19. Já eu trago para você como é que estão os números das últimas 24 horas atualizados todos os dias aqui na sua TV Difusora. Bom, vamos falar agora do número, mas o número de novos casos que continua assustando principalmente a classe estudantil. Isso porque, após as medidas de flexibilização, pelo menos 7 escolas acabaram suspendendo as aulas exatamente em razão de suspeitas de casos para Covid-19. Na semana passada, em menos de 48 horas, outras 2 escolas cancelaram as aulas. A repórter Bel Soares vai falar com a gente sobre esse assunto. Boa tarde, Bel. Olá, Kate. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente aqui no Hora D. Kate, desde o dia 3 de agosto, o governo do Maranhão liberou as escolas particulares para as aulas presenciais. E aí, a maioria adotou o sistema híbrido, que é aquele em que oferece as aulas presenciais, mas mantém as aulas remotas também. Para isso, as escolas tiveram que se ajustar às medidas sanitárias para garantir essa segurança, né, para todo mundo. Sobre esse assunto, eu vou conversar com a Maíra Martins. Ela é coordenadora pedagógica dessa escola particular em que nós estamos. Maíra, vocês estão com a aula presencial desde o dia 10 de agosto. Quais medidas vocês tiveram que tomar para receber esses alunos? Boa tarde. Boa tarde. Nós seguimos todos os protocolos expedidos pelo governo estadual, né, todos os protocolos sanitários, como a aferição de temperatura dos alunos e dos funcionários nas entradas, os totens com pedal de álcool em gel em todas as entradas da escola também, os dispensas espalhados pela sala de aula e pela escola, né, a troca de máscara tanto dos funcionários quanto dos alunos. Dos alunos ela é solicitada pelos monitores que acompanham dentro de sala de aula, que como você bem falou, nós adotamos as escolas que retornaram, adotaram a modalidade do sistema híbrido, né, do ensino híbrido. Então, a gente tem os alunos aqui na escola, é o rodízio semanal, e os alunos que permanecem em casa. Nós temos a limpeza semanal dos ar-condicionados, as sanitizações diárias de todos os ambientes da escola. O pátio da escola, mesmo sendo um ambiente aberto, né, a gente tem a sanitização, que como vocês viram, a gente utiliza para algumas atividades, por ser ar livre. Salas de aula, setores de outros funcionários também acontece essa sanitização. Nós temos sinalização com o distanciamento de no mínimo 1,5 m entre os alunos, mas a gente solicita sempre que seja maior esse distanciamento. Os intervalos, eles acontecem dentro dos horários, mas a alimentação dos alunos, o lanche, é feito em sala de aula. E para evitar o manuseio do dinheiro, nós também dispomos de um aplicativo, né, para os alunos. Então, a gente não utiliza mais o dinheiro, eles fazem a inserção desse aplicativo e eles compram o lanche dessa maneira. E todos os lanches eles são disponibilizados com materiais descartáveis e individuais. Perfeito, obrigada pelas suas informações, Maíra. E olha, Kate, ao Sindicato de Escolas Particulares do Maranhão são filiadas 55 instituições, mas a gente sabe que esse número é bem maior. Em nota, o sindicato diz que todas essas instituições que retomaram as atividades presenciais estão cumprindo os protocolos de segurança sanitária. Já na rede pública, as aulas continuam ainda em módulo apenas remoto. A gente não sabe, Kate, a quais caminhos essa pandemia vai nos levar, mas a gente torce aí para que tudo seja de fato normalizado e as pessoas tenham a sua vida de volta. Eu agora volto com você aí no estúdio.
Obrigada, Bel. É o que a gente espera também, o que a gente torce todos os dias, é que a gente possa voltar à nossa rotina, os nossos alunos, filhos, todo mundo, né? Os universitários, pessoas que estão se preparando para o Enem. Meu Deus, quantos prejuízos, né? Já estamos contabilizando em razão deste cenário aí de pandemia, principalmente a educação. Um desafio, viu? Um desafio muito grande para os próximos gestores aí nesses 4 anos que virão. E por falar ainda em saúde, a gente acompanha agora a atualização desses números para a Covid-19 em todo o Maranhão. Na sua tela, a gente tem 168.913 casos confirmados. A gente tem aqui um número de óbitos que passa da casa de 3.674. Pessoas recuperadas, 159.532. Casos ativos, 5.707. Temos aqui registrados os novos casos nas últimas 24 horas, um total de cerca de 100 na ilha, na região metropolitana, 62 pessoas contaminadas em Imperatriz e nas demais regiões de todo o Maranhão, o total de 803 casos. Esse daí são os números, né, evidenciados pela Secretaria de Estado da Saúde nas últimas 24 horas. E olha, uma iniciativa que tem trazido e tem significado, na verdade, resultados importantes. É que a Universidade Estadual do Maranhão, numa parceria com a Procuradoria-Geral da Justiça, criou um projeto, é o Café Sustentável, uma iniciativa que consiste no reaproveitamento da borra do café, que seria descartado, a gente costuma fazer isso, né? E aí costuma ser descartado no meio ambiente, mas tem sido ressignificado. O repórter Ciro Mineiro traz pra gente os detalhes. Olá, Kate, boa tarde a você e a todos que acompanham o Hora D. Olha só, Kate, o projeto Café Sustentável já existe há algum tempo, né? É mantido pela Universidade Estadual do Maranhão, mas nesse ano ele também foi aderido pela Procuradoria-Geral de Justiça. E o objetivo é dar uma destinação adequada, por exemplo, a resíduos como a borra de café. Eu estou aqui ao lado do José Ribamar Furtado, que é coordenador de serviços gerais aqui da Procuradoria-Geral de Justiça. Vocês aderiram a esse projeto nesse ano, quer dizer, firmaram essa parceria com a Universidade Estadual do Maranhão e os resultados já são extremamente positivos, né, Ribamar? É, correto. Esse projeto nós tomamos conhecimento através da professora Ariadne, que é do curso de agronomia da UEMA, e começamos a implementar ele ano passado. Só que este ano a gente conseguiu consolidar esse projeto com a assinatura do termo entre a Procuradoria e a UEMA, onde ele visa justamente aproveitar de maneira correta e ecológica a borra do café que seria descartada normalmente ao meio ambiente. Na verdade, além da borra de café, há também a junção de outros resíduos, né, materiais orgânicos, e tudo isso se transforma depois de um longo processo em adubo, né? Correto. Nós temos aqui o nosso restaurante com a cozinha, onde todo o material orgânico antigamente era descartado no lixo comum. Hoje em dia não. Com a borra do café, as folhagens são recolhidas durante a limpeza do prédio e esse material orgânico recolhido do restaurante, ele serve como construção para um adubo que vai ser disponibilizado entre os membros servidores e aqui mesmo no nosso prédio com o plantio de mudas. Ou seja, esse adubo ele é utilizado tanto na colocação das árvores que já existem aqui no pátio do Ministério Público do Estado do Maranhão, como também na criação de novas mudas, não é isso? Correto. Com o projeto Café Sustentável, a gente viu a possibilidade também de implementar outros projetos, que é a questão do viveiro. A gente já consegue fazer a elaboração de mudas para ser distribuídas entre membros servidores e órgãos filantrópicos, assim como a construção de uma trilha ecológica que vai ser nessa área aqui do pátio do Ministério Público. A borra de café, quando ela é lançada sem nenhum tipo de cuidado no meio ambiente, ela é extremamente prejudicial e ela causa aí a degradação ambiental, né? Correto. Se for descartada sem nenhum cuidado, ela danifica o solo e causando a morte das espécies nativas daquela área. Então, com esse projeto, a gente consegue transformar com outros elementos em um adubo que vai ser benéfico ao meio ambiente. Ou seja, preservando acima de tudo o meio ambiente, né? Que é o principal intuito do projeto. Ok.
conversamos com o José Ribamar Furtado, que é coordenador de serviços gerais aqui da Procuradoria-Geral de Justiça. Então, Kate, fica a dica. Inclusive, a Universidade Estadual do Maranhão está aberta, está disponível para firmar outros projetos, assim também como firmou com o Ministério Público do Estado do Maranhão. Voltamos com você, Kate, aí no estúdio. Que iniciativa legal, né, Ciro? Parabéns! E olha só que outra iniciativa também fantástica, mas essa dá conta em ajudar os motoristas. É isso mesmo. Atenção você que é motorista de aplicativo e você motorista, claro, YetGo. Escuta só esse recado. A YetGo vai te dar 20 litros de gasolina por semana. Isso para o motorista que fizer mais corrida. Isso mesmo, 20 litros por semana. Além de ganhar dinheiro, você ainda ganha aquela gasolina que vai garantir você rodar tranquilamente. Então já sabe, não se cadastrou? Não espera nada não, viu? Vai agora mesmo. Baixa aí o aplicativo da YetGo, tá lá na Play Store e também no App Store. Já vai sair rodando, sair rodando por aí, gente. Então não perde tempo, o motorista YetGo mantém o app ligado. Sabe por quê? Para não perder nenhuma corrida. Porque, gente, o motorista destaque ainda tem outra surpresa. E isso aí, ó, é para o motorista do mês. É isso mesmo, vai ganhar um prêmio todo especial. Então, para qualquer lugar que você vá de YetGo. É isso mesmo, tô indo rapidinho para o intervalo, iniciativa legal, né? Vai economizar no bolso, sobrar aquele dinheirinho e vai rodar de YetGo. E aí, não perde tempo também em participar com a gente, 91968622, vou destacar aqui na nossa tela. E eu, claro, vou para o intervalo, já eu volto falando sobre a Semana Nacional de Trânsito, alertando sobre os riscos, tá? Na hora de trafegar, mas também preservando a vida. É 1 minuto, eu já volto, viu? Não sai daí não. De volta, 13 horas e 12 minutos, 13 horas e 12 minutos. E olha, gente, a Câmara dos Deputados aprovou alterações no Código de Trânsito e o texto segue agora para a sanção do presidente da República. Entre as principais medidas, tem aí a validade da CNH, Carteira Nacional, tá? E aí tem também, gente, por 10 anos. E aí, de acordo com o texto, a CNH ela vai ter uma validade de 10 anos para condutores com até 50 anos de idade. O prazo atual é de 5 anos, continua, tá? Para aqueles com idade igual ou superior a 50 anos. O texto vai seguir agora para a sanção da Presidência da República. Bom, e ainda falando sobre trânsito, com o tema Proteja a Vida, agora perceba o risco. É isso mesmo, está sendo realizada a Semana Nacional de Trânsito no Maranhão e para falar exatamente sobre esta iniciativa e as ações da semana, estou recebendo aqui no estúdio uma verdadeira turma, tá? Coordenada pela... Está aqui comigo também a coordenadora de Educação para o Trânsito, a Rositânia de Farias. Muito boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada por estar aqui com a gente, com essa turma toda. O prazer é nosso. Eles estão aqui representando exatamente campanhas educativas que o Detran faz durante todo o ano. Então, na Semana Nacional de Trânsito, ela é intensificada, né? E hoje, como dia do agente de trânsito, a gente estava realmente fazendo uma blitz educativa com todos eles. Nas ruas, inclusive, né? Isso, junto com o agente de trânsito e homenageando esse profissional que está aí para assegurar que a gente tenha um bom trânsito e para que a gente tenha também menos acidente de trânsito. Agora, Rositânia, não tem sido fácil, né? A gente tem percebido como é necessário atuar nesta prevenção, na educação. Isso é uma ação que é conjunta, as pessoas precisam ter a consciência de que trafegar pelas ruas, utilizar o seu automóvel, a sua motocicleta, que seja também a bicicleta, enfim, estar nas ruas, percorrer as avenidas, precisa ter um alto nível de consciência também, né? Exatamente. Então, a gente tem feito um trabalho contínuo, as campanhas são todos os dias, exatamente buscando essa mudança de comportamento. E por falar em mudança de comportamento, a gente tem hoje o grupo Transitarte do Detran, que faz um trabalho de forma lúdica com a criança para que ele seja realmente
o agente mirim que fiscaliza o pai, a mãe, o vizinho, para que a gente tenha essa mudança de comportamento e que reflita isso no nosso trânsito do dia a dia. Então, as campanhas são o ano inteiro voltadas exatamente para essa mudança de comportamento. E a gente sabe que a criançada pega no pé mesmo e tem que pegar, né, Rostânia? Sim, não tem a menor dúvida. Quando a gente visita uma escola, que a gente volta uma segunda vez, a gente tem um retorno fantástico dessa criança com relação a essa fiscalização com os pais. Eles falam, olha, meu pai mudou, meu pai já usa o uso de cinto de segurança, né? Meu pai já não fala ao celular enquanto dirige. Ou seja, a gente tem esse retorno quando a gente volta naquela escola, e isso é fantástico. Isso, não tenha dúvida que é o caminho correto. Não existe essa mudança sem a educação para o trânsito, com certeza. E a educação é base para isso. É base, exatamente. E começa na escola, começa dentro de casa. E eu acho fantástico essa forma lúdica que vocês encontraram. É uma estratégia, né, de alcançar mais rápido. E de alcançar a criança que está lá na escola do ensino fundamental 1, quer dizer, ele interage de uma forma muito positiva. A gente está vendo aqui, né? Exatamente. Os personagens. Isso. O lúdico, né, não serve também só para as crianças, mas também para os adultos. Nós trabalhamos com o lúdico também para os adultos, que remete eles à realidade e mostra para eles que o trânsito ele não é brincadeira, né? E a gente, para as crianças, a gente leva o lúdico para as crianças, levando elas para o mundo da fantasia, fazendo com que elas cresçam querendo fazer aquilo que os super-heróis do trânsito fazem, que é o que é certo no trânsito, obedecendo às leis de trânsito. Muito bem, a gente está vendo aqui, mostra todo mundo aqui, porque não tem só os personagens, a gente também está contando com mais um colaborador que está aqui com a gente. E assim, olha, perceber que é a vida, né? Com certeza. Isso. Eu acho que um tema, ele nunca foi tão profundo no momento em que a gente está aí, dentro de uma pandemia e que só se fala em preservar vidas. Então, perceber o risco e preservar a vida é um tema realmente muito forte. Então, cabe a cada um de nós fazer essa reflexão e fazer essa transformação também no trânsito, não tenha dúvida. E aí a gente está falando em vida e que pode ser, sabe, aquele segundo decisivo, né? E muita gente fica naquela, né? Eu vou fazer aqui uma ultrapassagem, vou pegar aqui um desvio, que desvio não tem absolutamente nada. Querendo ganhar tempo e, na realidade, ele pode perder a vida nesse segundo em que então ele optou sequelas, né? pelo risco e não pela vida. Porque quando o tema ele te leva a refletir sobre perceba o risco e proteja a vida, é para que tu pare, tu analise e não faça. Então, se tu fez, então tu percebeu na realidade, tu deixou de preservar a tua vida e tu arriscou. E esse minutinho, segundinho pode realmente ser decisivo para a vida dele. Isso. E não só, às vezes, não só para a vida dele. Quando fica com sequelas, muda a vida de toda uma família, né? Então, assim, realmente, gente, todo mundo no trânsito, perceba o risco e proteja a vida. E é interessante essa mensagem que vocês trazem exatamente com uma pessoa que está na luta, né, para conscientizar, para dizer, olha, né, de repente pensem um pouco melhor, utilizando aqui, né, o nosso amigo, é para conscientizar, né, para chamar atenção para isso. O Detran Maranhão tem o projeto Humanizar, onde tem os acidentados de trânsito, né? O Willome, ele fez a infeliz escolha de beber e dirigir. E aí hoje, não só ele sofre na cadeira de rodas, né? Como ele diz, é a multa que ele paga. É essa de estar permanente para o resto da vida, né? Mas a família dele também tem toda a família dele. Ele não pode carregar os filhinhos no colo. Então, tudo isso mexe com toda uma estrutura familiar. Só para a gente finalizar, as ações dessa semana serão concretizadas, porque a gente sabe que a mensagem, ela segue, né? Mas as ações, elas continuam nas ruas? Continuam, sim. Até o dia 25, sexta-feira, que vai ser o grande encerramento. Iremos encerrar em 2 pontos em São Luís, um na PRF e um outro com o pessoal de Passo do Lumiar, numa MA 214, onde a gente vai encerrar na parte da tarde. Então, teremos 2 pontos de blitz educativa, onde o condutor vai ser convidado a assistir pequenos vídeos educativos na PRF e a gente dá prosseguimento ainda na semana que vem com relação à solicitação feita na semana de trânsito, porque a demanda foi grande e a gente dá continuidade porque a semana, na realidade, ela se torna
as Semanas Nacional de Trânsito para o órgão e para todos nós enquanto educadores. Permanentes, viu, gente? Exatamente. Te agradeço muito. Rositânia de Farias, ela é coordenadora de educação para o trânsito nessa missão nas ruas, nas avenidas, alertando a população, a cada um de nós, para os riscos, mas, sobretudo, para a prevenção, que depende de todos nós. Obrigada, Rositânia. De nada. Obrigada a toda a turma, tá? O espaço está aberto sempre para vocês retornarem aqui, levando essa mensagem para todo mundo em casa. Obrigada, tá? Obrigada. Obrigada a você. E olha, gente, vou continuar aqui com vocês falando agora sobre um outro risco, porque mesmo fora do período chuvoso, segue o alerta, tá? De desabamento de casarões tombados no centro histórico. Você vai ver agora. Segundo o último levantamento realizado pela Defesa Civil Estadual, 92 casarões na área do Centro Histórico de São Luís apresentam risco de desabamento. A maioria é um risco leve, 48. Só que existem outros 32 casarões com risco moderado e 12 em pior situação, de alto risco. Percorrendo o Centro Histórico de São Luís, é fácil flagrar imóveis em péssimo estado de conservação. Muitos, inclusive, escorados para evitar acidentes. Essas informações já foram passadas para o governo do estado e o governo do estado já tomou providência para fazer a manutenção dessas edificações. Ao todo, a capital maranhense tem 1.450 imóveis tombados pelo governo federal. O Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Maranhão atua o ano inteiro para evitar o desmoronamento do acervo arquitetônico colonial de São Luís. Além da Defesa Civil Estadual, outros órgãos atuam no monitoramento dos casarões aqui no Centro Histórico de São Luís, a exemplo do IFAM e do Ministério Público. De acordo com o coordenador administrativo da Defesa Civil Estadual, ao órgão cabe, quando provocado, vistoriar os casarões e repassar a atual situação a quem é de responsabilidade. Nós fazemos a vistoria e logo em seguida nós confeccionamos um laudo, onde esse laudo vem informando a questão de gravidade da edificação, falando sobre o risco de desabamento, o risco de incêndio e todas as informações que a pessoa que solicitou achar necessário para que seja feita na edificação e assim manter a edificação em pé. Um risco, né, gente? 13 horas e 21 minutos, vou para o intervalo rapidinho. Na volta a gente atualiza os bastidores da Libertadores. Jogão hoje, viu? Não sai daí não que eu já te conto todos os detalhes. De volta, 13 horas e 24 minutos. Vou direto aqui ao vivo com o repórter Ciro Mineiro, que vai voltar com a gente para atualizar sobre o caso do motorista assassinado dentro do coletivo, agora no fim de semana. Ciro, volta com a gente aqui com detalhes. É isso mesmo, Kate, nós estamos aqui na Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. Estou aqui ao lado do delegado Felipe César. Isso porque, Kate, no dia de hoje, os dois suspeitos que foram presos ainda no final de semana, no domingo, referente a esse caso específico, que resultou aí na morte do motorista Francisco Teixeira, eles levaram hoje esses dois suspeitos até o local onde eles teriam dispersado materiais, inclusive possivelmente a arma de fogo utilizada nesse crime. Delegado, o que vocês conseguiram localizar nesse ponto, nesse terreno em que as equipes policiais foram levadas? Hoje pela manhã a gente foi fazer um trabalho para tentar fazer toda a trajetória pós-crime, pós ao acontecido, fazendo a trajetória durante o mato, o movimento que eles fizeram de fuga, com o objetivo de tentar localizar os objetos que foram roubados, assim como a arma que foi dispersada. E também a intenção da gente é reinquirir os dois para tirar qualquer dúvida em relação a todo o fato criminoso. Até porque a gente agora tem acesso às imagens internas do coletivo, no qual a gente percebe que algumas ações não foram de acordo com o que eles relataram no momento que eles foram presos. Então a gente tem que retirar essas dúvidas. Por isso que a gente trouxe eles hoje aqui para a Superintendência de Homicídios, para que seja feito esse trabalho.
Nessas buscas em relação aos objetos materiais que foram roubados, infelizmente nós só encontramos alguns documentos, não encontramos os celulares que foram levados, né? Em relação à arma, nós já temos informações de que ela teria sido entregue a outra pessoa e vamos trabalhar no sentido de tentar localizar essa pessoa e poder recuperar essa arma, que foi objeto do crime, para poder dar fim e solucionar por completo esse crime que trouxe uma sensação de insegurança para toda a sociedade. Ok. Conversamos com o delegado Felipe César, que é delegado aqui da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. É isso, Kate, como sempre, o Hora D atualizando aí todas as informações referentes a esse caso, né, que resultou na morte do motorista Francisco Teixeira. Voltamos com você aí no estúdio, Kate. Muito bem, Ciro, obrigada pelas informações, é isso mesmo. Logo mais no Jornal da Difusora você acompanha mais detalhes aí sobre esta averiguação que a polícia fez. Vamos falar de esporte agora, Libertadores. Tudo bem, vamos agora atualizar, saber do repórter Marcelo Chemali. Ele tem mais detalhes sobre esta importante partida que acontece hoje. Na imagem, o palco da grande partida de hoje à noite, o estádio Beira-Rio aqui em Porto Alegre, tudo preparado para o clássico Grenal de número 427. Boa tarde, Kate Almeida, boa tarde a todos os amigos do SBT aí no Maranhão. Bom, as equipes chegam esfarrapadas, para usar uma expressão bem aqui do Rio Grande do Sul. Muitos desfalques do lado do Internacional e também do lado do Grêmio. Os destaques: D'Alessandro, camisa 10 Colorado, pode completar 500 jogos com a camisa do Internacional, ele que é multicampeão aqui pelo Inter. E do lado do Grêmio, o destaque fica para Renato Portaluppi, que vai completar 365 jogos à frente da Casa Mata do Grêmio, superando Luiz Felipe Scolari, que é campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro e da Libertadores com o tricolor gaúcho. Transmissão ao vivo a partir das 9h15 aqui no SBT para todo o Brasil. Grande expectativa de um clássico para fazer história aqui no nosso país. Hashtag Liberta no SBT. Marcelo Chemali de Porto Alegre. SBT, a TV que tem torcida. Eita, muito bem, Marcelo. Então, o seu chimarrão ali, hein? Muito bem, de boa. Daqui a pouquinho a gente transmite. Você vai ver esse jogaço aí do Grêmio Internacional, tá? E dá tempo da gente colocar rapidinho aqui na tela? Acho que nem dá mais tempo. O programa de hoje foi corrido, bota aqui rapidinho. Dá um alô aí pra minha tia Andressa e meu pai Luiz, curtindo o Hora D aqui no município de Raposa. Cadê? Eita, dupla boa. Beijo pra Raposa. Obrigada, gente, pelo carinho. Essa é a minha madrinha, mostra a foto aí. Nossa, Kate, aniversário dela. Ayla. Muito bem, cadê a Ayla? Eita, Ayla, beijo pra você. Parabéns, viu? Feliz aniversário. E dá um coração de bola pra minha Júlia. Tá brincando aqui de varrer e parando para tirar uma selfie com você, Kate. Que legal! Muito bem, um beijo. Pena que a tia tá aqui com uma cara zangada, né? Mas não é zanga não, viu? Oi, boa tarde, manda alô pra mim, é Esther Dias e também pro filho Hugo Rafael, não perde o programa. Ligada desde meio-dia, graças a Deus. Coração de bola, né? Beijo, meus amores, tenho que ir embora. Muito obrigada pelo carinho. Logo mais, Jornal da Difusora, a letrinha tá subindo e eu desejando que a sua quarta-feira seja abençoada. Se Deus quiser, amanhã eu tô por aqui pra gente levar aquele TBT, né? De saudade, coisa boa. Beijo, fica com Deus, Maranhão. Tchau. Nunca mais eu vou poder te abraçar. Ou será que vou viver melhor sozinho? E se for mais fácil pra me perdoar,